Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, espero que estejam todos bem, tá? O que a gente vai ver hoje, né, aqui na nossa aula? Vamos falar um pouco sobre o capítulo 10, tá bom? Que fala sobre relações métricas no triângulo retângulo. Na semana passada, né, nós estudamos a semelhança de triângulos, né, de semelhança ali das figuras, correto? E essa semana vamos fazer aí essa parte de relações métricas, tá? Também é muito tranquilo. O importante é você entender aqui, entendendo, você vai conseguir fazer todos os exercícios aí, tá? Então vamos lá, vamos começar. Introdução. O triângulo retângulo tem um ângulo igual a 90 graus, tá? Se o triângulo é retângulo, lembra que ele tem um ângulo reto, lembra disso? Aquele desenhozinho de um quadradinho, né? Com um pontinho no meio, né? Meu triângulo retângulo, tá? Como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser 180 graus, isso já é definido, né? Sempre que eu tenho um triângulo, quando eu somar os três ângulos que ele tem, né? A soma tem que dar 180 graus sempre, beleza? A soma dos outros dois ângulos é igual a 90 graus, obviamente, né? Se você tem um triângulo retângulo, né? Você tem lá um ângulo só de 90 graus. Ou seja, os outros dois ângulos, né? Quando você somar eles, não importa qual o valor de cada um, quando você somar esses dois que sobraram, tem que dar 90 graus. Por quê? 90 mais 90, 180 graus, né? Eu não poderia ter um ângulo reto e dois ângulos de 30 graus, por exemplo, porque ficaria 90 mais 30 mais 30, né? Não vai dar 180 graus, né? Então é isso que está dizendo aqui, tá? Essa primeira parte. Então tem aqui um triângulo, né? Retângulo, ó. Tá vendo o ângulo reto? Lembrou aqui? Se não lembrou enquanto eu estava falando, agora tem na figura aqui, tá? Esse é o nosso ângulo reto e aqui eu tenho dois ângulos, alfa e beta, tá? Isso aqui não é A, gente, é alfa, tá? Quando tem esse, tipo o símbolo do infinito, só que cortado um pedaço ali, né? É alfa, tá? Alfa e beta, tá bom? E aí o que a gente tem aqui, né? Portanto, 90 mais alfa mais beta, ou seja, esse ângulo reto aqui, mais alfa mais beta, tem que dar 180 graus, tá? Alfa mais beta tem que ser 180 menos 90. Por que isso? Porque quando eu somar todo mundo, é 180 graus, né? Só que eu já sei que esse ângulo aqui, ó, vale 90 graus. Por isso que eu faço 180 menos 90. Tá? É só uma demonstração do que estava escrito aqui em cima. Então, eu sei que alfa e beta é 90 graus, por aquilo que eu já tinha falado, tá? Se esse cara vale 90 graus, a soma desses dois carinhas aqui que sobraram, necessariamente tem que dar 90 graus, tá? Porque se não der, a gente não está trabalhando com triângulo, tá bom? Assim, os outros dois ângulos do triângulo retângulo são chamados de complementares, uma vez que a soma deles é igual a 90 graus. E aí tem isso aí, né, de complementar, suplementar e replementar, só para a gente lembrar. Quando eu tenho ângulos complementares, são ângulos que somados dão 90 graus, beleza? Os ângulos suplementares, o que são? São ângulos que, quando somados, eu vou obter, né, o valor de 180 graus. E ângulos replementares são ângulos que, quando somados, me dão um valor de 360 graus, tá? Então, complementar 90, suplementar 180 e replementar 360 graus. Perfeito isso? Então, vamos lá. Só para relembrar, hein? Aqui eu relembro tudo, hein? Então, vamos lá. Seguindo aí. Elementos do triângulo retângulo. Isso aqui é importantíssimo, porque a gente vai trabalhar muito isso aqui, tá? Na parte de trigonometria, quando falar de seno, cosseno, enfim. Vamos precisar muito disso. Então, preste atenção nisso. Se você não entender, volta o vídeo, tá? Pode me perguntar também, eu estou à disposição de vocês sempre, tá bom? Pode me chamar lá no privado, como eu disse. Se tiver, tô com vergonha, professor, não quero falar aqui no grupo. Me chama lá no privado, professor. Não entendi essa parte aqui não, só não me chama à toa. Não, vou falar sobre o meu dia. Não que eu não queira saber do seu dia, mas na hora da aula, principalmente, né, não convém, tá bom? Mas aqui, né, se você não entender alguma coisa, você pode me chamar que eu vou tirar a sua dúvida com certeza, tá bom? Então vamos lá. Lembrando, isso aqui vocês vão precisar lá na frente, tá? Então vamos. Aqui, ó, eu tenho cateto. Aqui eu tenho uma projeção, tá, desses catetos, só para vocês entenderem, tá? Eu tenho um triângulo retângulo, vou começar bem simplesão. Eu tenho um triângulo retângulo, tá bom? E aí, se ele é um triângulo retângulo, tá? Eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, ó, tá? Beleza? Por que eu tenho um ângulo de 90 graus aqui e não aqui? O ângulo de 90 graus, ele só é formado com retas, onde eu tenho retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? Aqui, ó, é como se fosse uma reta assim,
Aqui, ó, vou dar esse exemplo aqui. Eu tenho uma reta assim e uma reta assim, né? Tá vendo? Essas são retas perpendiculares, formam ângulos de 90 graus. Aqui eu não tenho retas perpendiculares, ó, tá vendo? Tem que ser assim, uma reta aqui, como se fosse uma cruz. Vamos supor, isso é um exemplo ótimo. Como se fosse uma cruz, tá? Aqui eu tenho uma cruzinha. Se eu prolongasse aqui, ó, teria uma cruz. Aqui eu não teria uma cruz, tá vendo? Se eu prolongasse as duas aqui, eu não teria uma cruz. Teria mais ou menos um X, tá? Então pensa em retas perpendiculares como se fosse uma cruz. Pode ser assim? Aí fica mais fácil de você entender, tá? Acho que assim vai ficar tranquilo. Se eu prolongasse aqui, ó, e aqui, esses dois segmentos, eu teria uma cruzinha, né? Não um X. Se eu prolongasse aqui e aqui, eu teria um Xzinho, né? Uma cruz de ladinho, enfim, não seria uma cruz bonitinha aqui, tá? Então, retas perpendiculares, você pensa numa cruzinha que eu acho que vai ajudar aí no entendimento, tá bom? Então, tem um ângulo de 90 graus aqui, então é um triângulo retângulo, tá bom? Quando eu traço essa altura aqui, ó, isso aqui é uma altura, tá? Esse ponto aqui, ó, daqui até aqui, tá? Até aqui tá, eu coloquei o Hzinho, no livro de vocês está esse Hzinho, que é H de altura. Aí você pensa, pô, professor, mas H, altura é com A. Vou fazer o quê, né? Assim é definido até desde os primórdios lá até hoje, tá bom? Então a altura a gente vai chamar de H aí, tá? Então, ó, quando eu traço essa altura aqui, eu formo de novo, ó, um ângulo reto aqui de 90 graus. Por quê, professor? De novo, ó, só prolongar aqui e aí você vai ter uma cruzinha de novo. Então aqui tem um ângulo de 90 e aqui eu também poderia formar um outro ângulo de 90 graus, tá bom? Então esse carinha aqui é a minha altura, né? Que a gente vai chamar de H lá depois. Esse carinha aqui é um cateto, esse aqui é uma projeção, né? Aqui é a mesma coisa, uma projeção e um cateto, tá? Tranquilo isso? São os catetos e as projeções, tá? Vamos seguir então, como é que a gente vai fazer esses cálculos aí, tá? Bom, só lembrando um negócio aqui, tá? Esse segmento aqui, ó, CB, ele tá oposto ao ângulo lá de 90 graus, não tá? Por isso que eu chamei aqui, ó, de uma projeção e aqui de uma projeção, beleza? E aí, gente, isso aqui tudo ó, a gente vai chamar de hipotenusa, tá? Isso aqui lá pra frente a gente vai usar muito, tá? Então lembra disso. Oposto ao ângulo de 90 graus, sempre, eu vou ter a minha hipotenusa, tá? Então sempre que você tiver um triângulo retângulo, o lado, né, o segmento o lado que tiver oposto a ele, né, vai ser a hipotenusa, beleza? Professor, sempre assim? Sempre assim. Oposto ao ângulo de 90 graus, a hipotenusa. Se vocês olharem, ó, ele é o maior lado daqui, né? Tá vendo? Bem visual isso, ó. Esse lado aqui é grande também, mas não é maior que esse daqui, tá? Por quê? O maior ângulo, ele sempre está oposto ao maior lado. Ou seja, esse daqui é o maior ângulo desse triângulo. Por que eu sei disso? Porque eu sei que esse cara aqui vale 90 graus. Então, esse mais esse aqui, pelo que a gente viu lá no começo, tem que os dois juntos, né? Quando eu somar esse aqui mais esse aqui, tem que dar 90 graus, né? Então, só esse aqui, esse sozinho já tem 90 graus. Então, é o maior ângulo. Então, oposto ao maior ângulo, ou seja, ele está olhando para frente, ó, oposto, é só você pensar, olhando para frente, né? Oposto, olhando para frente. Quando ele olha para frente aqui, ele vê esse lado grandão aqui. Esse lado que sempre está oposto ao ângulo de 90, a gente vai chamar de hipotenusa, beleza? Isso aí tem que ficar muito claro, tá bom? E os outros, ó, são os catetos, a gente vai chamar de catetos, tá? Os outros lados ali, beleza? Isso aqui é uma projeção, aqui é projeção, tá? E aí vamos ver aqui então. Então, a gente tem o seguinte, a altura, né? Cateto C, cateto B e as projeções aqui, ó, MN, e aqui o Azinho é a minha hipotenusa, tá bom? E aí o que eu consigo desenvolver a partir disso, ó? A é minha hipotenusa, igual eu falei, lado oposto ao ângulo de 90 graus, exatamente o que eu falei, tá? E aqui de novo, ó, maior lado do triângulo retângulo, beleza? Então grava isso aí, essa informação. Se puder, escreve no caderno, melhor, tá? Exatamente como tá aqui, beleza? Para você saber depois, tá? B e C são os meus catetos, como eu já disse ali também. MN são as projeções e H, altura relativa à hipotenusa, tá? Altura relativa à hipotenusa. Eu não usei essa expressão, mas sempre que tiver traçado aqui, ó, vai ser em relação à hipotenusa, essa alturazinha aqui, tá bom? Entende-se que a projeção do cateto a partir da hipotenusa abaixo dele limita... Cadê? Limita não, desculpa. Limitada pelo seu vértice e altura, ou seja, a projeção do cateto B é M e a projeção do cateto C é N, tá? Então essas são as minhas projeções aqui dos catetos, ó. A projeção do cateto B, né, é M, a projeção desse cateto aqui é essa aqui, e a projeção do cateto C é o N, tá bom? Beleza? Por enquanto é isso. Então vamos avançar aí para ver o que a gente pode abstrair mais sobre isso aí.
as relações métricas no triângulo retângulo. De novo, né? Lá no slide anterior era a mesma coisa, só que aqui a gente vai estudar essas relações, tá? As relações não devem ser decoradas, mas sim compreendidas. E é exatamente isso, gente. Vocês têm costume de ficar gravando fórmula, né? Se você entender, você não precisa de uma fórmula, tá bom? Então vamos lá. O quadrado do cateto, né? O quadrado do cateto é igual ao produto da sua projeção com a hipotenusa. Então vou ter o seguinte, ó. B ao quadrado é igual a m vezes n, tá? E aqui depois, ó, c ao quadrado é igual a n vezes a, tá? Se você olhar aqui, ó, cadê? Deixa eu só botar aqui. B ao quadrado, c ao quadrado, né? Só pra gente ver na figura, ó. B ao quadrado é igual a m, né? Vezes quem lá que a gente colocou? A, não é isso? Tá vendo? Então, botando no desenho aqui, ó. B ao quadrado é igual a m vezes a, tá? E c ao quadrado é igual a n vezes a. Eu não disse aqui no começo aqui pra vocês que a projeção de m de B, né, era m e a projeção de C era n, não foi isso? Então, para achar o valor de B, se eu por acaso tiver a minha base, né, e a hipotenusa, por exemplo, eu posso te dar uma questão da seguinte maneira, ó. Eu te dou o C, né, te dou, sei lá, o m e o a. E aí eu pergunto assim, bom, qual é o valor de B? Você sabe que B ao quadrado é igual a m vezes a. E se eu quisesse o valor de C, por exemplo, você sabe que o valor de C é igual a n vezes a. Pô, professor, mas eu tenho que ficar gravando essas fórmulas? Não. Você pode lembrar do seguinte, se você tem um triângulo retângulo, você sabe que esses carinhas aqui são os catetos, esse carinha aqui é a minha hipotenusa e aqui a altura, né? A m e n são as projeções, né? Ó, m, lembrando, é a projeção de B. N é a projeção de C. Então, para eu achar o valor, né, desse carinha aqui, é só fazer, ó. Esse lado aqui, eu não vou nem chamar da letra, né? Vou botar assim, ó, esse lado, né, ao quadrado é igual a projeção dele, que é a projeção dele. No caso aqui é m, poderia ser, enfim, h, sei lá, mas usualmente a gente sempre coloca isso, mn mesmo. Se você for procurar na internet, é sempre assim, mn, a, b, tá? Então, esse valor ao quadrado, né, é igual a m vezes a, né, que a é a hipotenusa, e para eu encontrar o C ao quadrado é igual a n, que é a projeção do C, vezes o a, tá bom? Essa é a primeira fórmula aqui que a gente tem, beleza? A segunda, ó, o quadrado da altura é igual ao produto das projeções, tá? Então aqui, ó, só para a gente entender, o quadrado da altura, ó, h ao quadrado, né, é igual as projeções aqui, não foi isso? A multiplicação das projeções, tá? De m vezes n, tá bom? E o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela sua altura. Ó, o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela sua altura. Então, B vezes C é igual a vezes H, tá? Só vamos lá no desenho rapidinho, só pra gente ver. Ó, B vezes C, ó, os catetos, né? É igual a vezes H. Bem simples. Se você tem um triângulo retângulo, você tem lá esses sisteminhas para fazer. Talvez esse último seja o mais chato de lembrar, né? Ó, as projeções, ó, essa projeção, projeção não, desculpa. Esse cateto vezes esse cateto, né? É igual a hipotenusa, que no caso aqui é o A, vezes H, beleza? Eu tenho esses três lances aqui, tá bom? Beleza? Show de bola. Então vamos seguir aí. Exercício resolvido, isso que é bom, né? A gente vê a parte ali teórica e faz um exercício aí só para fixar essa parada aí na mente. Então, vamos lá. Calcule as projeções MN e a altura H do triângulo abaixo, sabendo que sua hipotenusa mede 10 micro... O que significa esse UC aqui? Não vou nem falar, vou deixar para vocês pesquisarem aí. E seus catetos medem 6, isso aqui, e 8, isso aqui. Depois eu vou querer saber o que é isso aqui, tá? Quero saber quem conhece essa nomenclatura aí. Eu ia falar, mas eu deixei para lá, tá? Depois eu vou querer saber. Então, tem aqui, ó, um triângulo, né? Retângulo, por quê? Tem um ângulo reto aqui, tá? Quando eu tracei a minha altura. E ele está pedindo, ó, calcule as projeções M e N e a altura H. Beleza. Calcular as projeções MN e a altura H. Tranquilo. Como é que a gente vai fazer isso? Qual fórmula que a gente tem lá? Né? Primeiro, para calcular M, por exemplo. Eu não sei que esse cara aqui ao quadrado é igual a esse vezes esse. Ficaria assim, 8 ao quadrado é igual a M vezes 10. Foi a primeira coisa que a gente viu lá. Para eu calcular esse aqui, por exemplo, eu não estou nem olhando fórmula, hein? Tá vendo que eu não estou nem vendo fórmula, tá? Então, ó, bem tranquilo. Você não precisa ficar gravando nada, tá? Aqui é a mesma coisa. Para eu calcular esse N aqui, para calcular esse N, eu vou fazer, ó, esse cara ao quadrado é igual a N vezes 10. Isso eu sei por quê. Eu entendi as fórmulas do triângulo retângulo. Eu não preciso ficar gravando. Eu entendi, tá?
Eu sei que esse cateto aqui, né, ao quadrado é igual a projeção dele sempre está embaixo dele, eu não poderia pegar o n, por exemplo, fazer 8 ao quadrado é igual a n vezes 10. Não, a projeção de 8 é o m, ó, o correspondente dele aqui embaixo, tá? E a projeção de c é como se fosse uma sombra, pensa como se fosse uma sombra, tá? Quando finge que você está colocando a mão assim para frente, né? E aí tem uma sombra, a sombra embaixo é como se fosse a projeção, tá bom? Beleza isso? Show de bola. Então vamos lá, vamos para o exercício, tá? Solução. Projeções igual a 6,4 e 3,6 e altura igual a 4,8, tá? Então tem aqui, para se achar a projeção M, basta olhar para o seu cateto que é AC, beleza? Ó, AC, tá? O cateto, lembra que os catetos são essa parte de cima aqui, as projeções MN, beleza? Então como é que a gente faz? A projeção ao quadrado, o cateto ao quadrado, desculpa, tá? Ih, já me confundiu, viu? O cateto ao quadrado é igual a M vezes 10, igual eu tinha falado lá no começo, eu nem usei fórmula, tá vendo? Então, 8 ao quadrado é igual a M vezes 10, né? 8 ao quadrado é 64, 64 é igual a M vezes 10, e M é igual a, se eu pegar esse 10 aqui, né, como eu quero o valor de M, eu vou pegar esse 10 e vou passar dividindo. Então, eu vou ter que M é igual a 6,4. Bem simples, né, cara? Ó, de novo, não preciso ficar gravando fórmula. Eu sei que o cateto ao quadrado é igual à projeção dele, tá? A projeção do cateto que eu estou estudando, vezes a hipotenusa. A hipotenusa que ele já está me dando, a hipotenusa é o valor todo aqui, tá vendo? Beleza? É isso, bem fácil, né? Vamos para a segunda parte aqui então agora, ó. Para se achar a projeção N, né? Ou seja, eu já tinha até falado como é que a gente acha, porque eu, como eu disse, eu não fico gravando fórmula. Eu gravo o processo aqui, como é que a gente faz, tá? Então vamos lá. AB ao quadrado é igual a N vezes 10, ou seja, esse lado aqui, né, ao quadrado, é igual a projeção dele vezes a hipotenusa. É isso aqui que quer dizer essa fórmula, né? Tá vendo? Tem que entender a fórmula. Se você entende, tá ótimo. Então, como é que vai ficar? 6 ao quadrado é igual a N vezes 10. 6 ao quadrado é 36. Então, 36 é igual a N vezes 10. Esse 10 que está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo, né? Porque eu quero o valor desse N aqui. Então, N é igual a 3,6, tá? Beleza isso? Então, vamos achar agora o quê? A altura, né? Ó, achamos as projeções, MN, e agora eu vou encontrar a hipotenusa, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso aí? Vamos lá. Usando, né, a fórmula 2 que a gente viu lá atrás, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. A altura ao quadrado, né, é igual a multiplicação das projeções, né? M vezes N, tá? Isso aqui, se eu tenho MN, eu poderia ter uma questão que eu não tenho esse MN e eu vou mostrar uma outra forma de vocês acharem isso, tá bom? Mas vamos lá, primeiro passo. H ao quadrado é igual a M vezes N, que são as projeções, tá bom? Então, H ao quadrado é igual a 6,4 vezes 3,6, que são as minhas projeções que eu achei aqui, tá? Quando eu resolver isso, 6,4 vezes 3,6 e tirar a raiz desse carinha, eu vou encontrar que H é igual a 4,8. Eu sei, esses resultados aqui foram bem injustos para a gente fazer uma conta desse tipo. Pode deixar que eu vou tentar trazer exercícios que deem valores bonitinhos para vocês poderem resolver, tá bom? Imagina, multiplicar 6,4 vezes 3,6 vai dar um número quebrado, né? Porque vai dar um número quebrado e aí eu tenho que tirar a raiz desse número quebrado. É horrível, né? Então aí, porque aqui está o quadrado, né? Então depois eu vou ter que passar a raiz. Por isso que deu H igual a 4,8, tá? Eu usei esse exemplo porque está no livro aí, tá bom? Beleza, esse exemplo aqui eu consigo achar o H, né, tendo as projeções. Mas imagina que eu te desse uma questão, né, e perguntasse, por exemplo, essa mesma questão aqui, desse jeitinho aqui, tá? E perguntasse só o valor de H. Aqui eu pedi as projeções e a altura, né? Mas imagina que eu te pedisse só a altura. Você teria que fazer isso, mais isso, para depois achar a altura? Não. Por quê? Lá na terceira fórmula que eu dei para vocês, ó, é exatamente essa aqui, ó. A vezes H, ou seja, a hipotenusa vezes a altura, é igual a B vezes C, ou seja, é igual ao primeiro cateto vezes o segundo cateto. Aí facilita muito a minha vida, tá? Digamos que eu te pedisse só a altura, tá? Vamos supor que eu estou te pedindo só a altura nessa questão agora. Eu não precisaria achar MN para depois usar essa fórmula. Eu poderia usar essa terceira fórmula aqui direto, entendeu? Nesse caso aqui, como eu pedi as projeções também, beleza, eu posso usar essa daqui, tá? Mas eu tenho uma outra fórmula, né, que eu mostrei lá para vocês, que é quando eu não tenho essas projeções MN, eu posso usar essa outra aqui, ó. Hipotenusa vezes altura é igual ao cateto vezes o outro cateto. Beleza. Então, quando eu tenho
as informações, eu escolho uma ou outra. Mas quando eu não tenho as projeções, eu posso usar essa outra fórmula aqui que sai perfeitamente também. Beleza isso? Então, a hipotenusa vezes a altura, né? Hipotenusa a gente tem que é 10, né? A altura, eu não vou botar esse valor, estou supondo que eu não sei o H, eu quero encontrar o H, tá? Vamos esquecer isso aqui. Então, a hipotenusa é 10, o H eu quero encontrar, o B é 8, né? E o C é 6, tá? Desse outro cateto aqui. Então, 10 vezes H é igual a 8 vezes 6. 10 vezes H, né, é igual a 48, porque 8 vezes 6, 48. E H é igual a 4,8. Por quê? Eu tenho 48 aqui. Esse 10, ó, vai passar para lá dividindo, né? Então, H é igual a 4,8. Pô, é até mais fácil do que a de cima, né? Tá vendo? Porque aqui eu tinha um quadrado, tinha que tirar a raiz. Aqui é bem mais tranquilo, tá vendo? Até recomendo essa aqui, dependendo dos números que você estiver trabalhando. Perfeito isso, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu tentei ser o mais tranquilo aqui possível, trazendo esse exercício aí resolvido, né? Porque aí facilita muito o entendimento de vocês. Está no livro, qualquer coisa vocês perguntem lá. A solução é exatamente essa, projeções igual a 6,4, 3,6 e altura 4,8. Nada diferente do que encontramos aqui, tá? Aqui é só o resultado final. E aqui os cálculos, como é que a gente encontra, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado mais uma vez e até o próximo vídeo.